Bem, pessoal, vamos para a 22ª questão, no primeiro dia do Enem de 2001. Vamos fazer aqui um comentário sobre essa questão. Primeiro, fazer a leitura, né? Lembro a todos vocês, olha, tem que treinar bastante leitura para quem for fazer o Enem. Aliás, para o Enem não, né, gente? Para a vida toda, né? Para uma pessoa estar inserida socialmente, tem que saber ler. Pode até dar uma gaguejada, pode até escrever uma palavrinha ou outra errado, mas leitura e interpretação é fundamental. Então vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. Esse é o primeiro texto. Está aqui a fonte. Aí o segundo texto. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Também vem a fonte aqui. Aí vem a pergunta que vai relacionar os dois textos. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Então, pelos textos, a gente via que havia uma divergência entre os políticos mineiros e paulistas, discutindo em relação às importações e exportações de café, ao comércio em geral, os primeiros processos de industrialização. Então, tudo isso está relacionado nesse período aí, correto? Então, vamos verificar. A seguinte ressalva, letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos a presidente sem necessidade de aliança? Não. Não era isso não, porque tanto que teve que haver a aliança, e aí houve até realmente esse rodízio de presidentes entre Minas e São Paulo. Então não dava essa prerrogativa aos paulistas não. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para esse período. Não. Na verdade, os dois estados mais poderosos, São Paulo pelas plantações e Minas pelas minas e também por plantação de café e também pela produção leiteira, então elas tinham esse poder. Então eles não estavam em conflito. Aí vem a letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Então existia essa aliança, mas em todo o período sempre houve essas disputas, correto? Então essa questão aí que está se encaixando para juntar esses dois textos. Letra D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Porque toda vez que uma das duas frações tomava o poder, ela acabava pendendo para o seu lado, lógico, faz sentido, dando privilégios àquele Estado ou aos cooperados, vamos dizer assim, produtores de café, industriais e pessoas que viviam do comércio. Letra E, o texto apresenta a seguinte ressalva e sua utilização: a diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias? Não unificavam não. Então, uma questão bem complexa, com textos pesados, para a gente fazer uma análise. Então aquele que não discutiu em sala de aula, não leu mais textos que falam desse período, ficou enrolado.
Mas eu lembro a todos que são 180 questões. Você não tem obrigação de acertar todas, né? Questões desse tipo, se fugir um pouquinho do que você estudou, você pode pular, fazer as que você entendeu, que você conseguiu interpretar melhor, para depois voltar em tipo de questão, fazer uma análise, né? E se você não leu, pelo menos haja com bom senso aqui, de repente você consegue acertar, tá bom? Vamos para a próxima questão.